Quer aprender a fazer um pão de alho, vender e arrasar nos churrascos? Então, vem comigo que eu vou te ensinar a fazer essa delícia aqui, agora nesse vídeo. Bora? Eu sou Marcinha Ferraz e você está no Faça e Venda. O nosso Faça e Venda dessa semana é o pão de alho. Bora para nossa receita então? A gente vai precisar para massa de 100 ml de óleo, 400 ml de água, um pacotinho de 10 gramas de fermento, ou pode ser o fermento fresco também, se for fermento fresco é 30 gramas, tá? E eu tenho aqui 1 kg de farinha que a gente não vai usar inteiro, mas eu já deixei aqui porque a gente vai usar na massa e depois a gente vai usar também para untar a bancada, pra gente poder trabalhar o pão, tá? E 40 gramas de açúcar, 15 gramas de sal. Para começar a massa, eu vou colocar o fermento. Eu gosto de ativar. Eu gosto de ativar o fermento, porque ele vai agir um pouquinho mais rápido se eu fizer essa ativação, mas se você não quiser, não é necessário. Você pode misturar ele na farinha e utilizar, não tem problema algum. Mas eu prefiro ativar, então eu vou colocar aqui o meu açúcar, um pouquinho da minha água e vou colocar 1 colher de farinha. Traz aqui, mãe. Eu vou fazer essa massinha e vou deixar aqui descansando por 15 minutinhos. Bom, eu deixei meu fermento aqui descansando, ele já ativou. Traz aqui, amor. Ó, ele tem que fazer isso, uma espuminha. Assim você sabe que o fermento tá bom. Então agora eu já posso dar continuidade na minha massa. A minha água é temperatura ambiente. Eu não uso água morna para ativar fermento, a menos que seja muito frio. Então se estiver muito frio, eu vou quebrar o gelo da água. Do contrário, não tem necessidade nenhuma, tá? E aquele fermento que a gente compra na padaria, ele precisa ser ativado? O fermento fresco não precisa ser ativado. Você vai só dissolver ele com o açúcar, ele já vai ativando já, tá? Como ele é um fermento fresco, ele já começa imediatamente a agir. Então é só dissolver ele com o açúcar, não precisa acrescentar nada, ele vai virar uma pastinha e você já dá continuidade na receita, tá? Então agora eu vou colocar o restante da minha água, o óleo, eu vou colocar aqui por cima o meu sal. Eu tô usando o sal rosa aqui para ficar mais evidente, para vocês verem mesmo, tá? Para não sumir. E agora eu vou começar a adicionar essa farinha. Essa primeira mistura aqui eu vou fazer com a colher, mas depois eu vou passar essa massa para a bancada porque a gente vai sovar ela, tá? Ela é uma massa que vai ficar bem leve. Para esse tipo de produto é essencial que seja uma massa leve, tá? Porque depois isso vai normalmente para churrasqueira, dá para assar no forno também, mas é mais comum que vá para churrasqueira. Então tem que ser uma massa bem levinha para depois ficar crocante por fora e bem macia por dentro. Fiz aqui a minha primeira mistura e agora eu vou passar minha massa para a bancada. Pessoal, a limpeza da minha bancada eu faço com uma solução clorada, tá? Então você faz a misturinha do cloro com água e passa na bancada, espera um pouquinho, enxuga. E aí a manutenção eu vou fazendo com vinagre, porque aqui já foi feita a limpeza. Eu faço a mesma coisa com todas as superfícies, tá? E aí depois a manutenção eu vou fazendo com vinagre, porque o vinagre tira resíduo, tira o cheiro.
Agora eu vou passar mais um pouco da farinha, eu não vou usar tudo, então não vou colocar tudo, porque eu não quero que a minha massa fique uma massa dura. Essa hora de fazer academia, hein, pessoal? Agora a gente vai fortalecer os braços. Vamos sovar bastante a massa. Ele tá falando isso porque ele não foi na academia hoje, tá com consciência pesada. A gente deda mesmo, eu também não fui. E agora a gente vai sovar a massa. Aqui não precisa delicadeza. Depois eu peso no final a farinha e passo pra vocês a quantidade exata que eu usei, tá? Mas o ideal é assim, vai colocando aos poucos e vai sovando. Eu acelerei a sova para que essa parte não ficasse muito longa, mas foi uma média de 15 minutos sovando a massa. Eu utilizei 750 gramas de farinha no total. Agora bem de pouquinho. Ela ainda tava bem grudentinha. Amor, traz aqui pertinho pra mim. Pessoal, ó. A massa, ela não gruda mais se você apertar. Só que se eu cravar a minha mão nela, ó, ela vai grudar, tá? Então, esse daqui é o ponto. Ó, se eu sovar ela, ela não tá grudando. Se eu for lá e cravar a minha mão, ó, ela gruda um pouquinho. Então, esse pra mim é o melhor ponto. Pra massa desenvolver bem, crescer bem, ficar fofinha, macia. Esse daqui é o ponto, eu cansei. Tá pago, minha academia de hoje tá pago. Então agora eu vou colocar minha massa em um recipiente, vou cobrir e vou deixar ela crescer um pouco. Vai ser o dobro do volume? Não vai, tá? Porque depois ela vai descansar de novo e eu não quero que ela passe do tempo dela de fermentação. Eu não preciso que essa massa transborde. Eu preciso que ela descanse um pouco, que esse fermento comece a agir, que ele comece realmente tá na sua potência máxima para eu poder modelar meus pães. Mas ela não precisa dobrar o volume, tá? Ela vai crescer aqui uma média de 80%. E agora eu vou deixar minha massa crescer mais ou menos 80%. Quanto vai demorar? Vai demorar num dia bem quente, uma média de 20 minutinhos. E num dia mais fresco, vai demorar aí uma média de 40 minutos. E num dia frio, pode demorar ainda mais, tá? Então depende muito da sua temperatura ambiente. Pessoal, pro recheio. O nosso recheio vai ser um patezinho de alho, uma pastinha de alho, tá? Bem forte. Porque a gente vai misturar com mussarela, vai misturar com requeijão para transformar no produto final, tá? Então essa pasta não é só alho. A pasta vai requeijão e ela vai queijo. Então, para a pastinha, eu tenho aqui 250 ml de leite. Pode usar o leite geladinho, tá? Dependendo do liquidificador, ele vai precisar bater um pouquinho mais, então pode aquecer a mistura e ele não dá o ponto. Então é melhor ele estar gelado. Aqui eu tenho o dobro de óleo, então eu tenho 500 ml de óleo, tá? Eu tenho 6 dentinhos de alho. Essa pastinha vai ficar bem forte, mas porque a gente tem outras misturas, então ela precisa ficar um pouco forte, senão depois some o sabor. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Agora eu vou ligar e vou começar a adicionar o óleo aos poucos, tudo. Aqui eu abri, vou mostrar mais de perto para vocês. Eu vou colocar o restante do óleo. Então, eu usei os 500 ml de óleo. Normalmente, a quantidade de óleo é o dobro do que você usa de leite.
Nós vamos deixar mais pastoso usando o limão agora. Então, não vamos adicionar mais óleo. Ainda mais cremosa, sem precisar adicionar muito mais óleo aqui, de repente perder o ponto do seu patê, eu vou adicionar um pouquinho de limão. Aqui eu espremi meio limão, se precisar eu coloco mais um pouquinho. Pode trazer aqui, mãe. Eu vou colocar mais um pouquinho de limão. Essa metade de limão é a que eu já tinha espremido. Eu vou só terminar de espremer ela aqui. Olha como muda a textura, já de imediato. Ai, pessoal. Então, ele quebra um pouquinho da oleosidade. Ó, fica um patezinho bem firminho. E não fica tão oleoso. Eu sei que tem muita gente que não gosta, então essa é uma opção. Então agora eu vou adicionar aqui. Quanto tinha mais ou menos de queijo dentro da É travessa? 200 gramas. 200 gramas de queijo. Mussarela ralada, né? Isso. 200 gramas de mussarela ralada. Agora, aqui eu vou misturar a mussarela com o nosso patezinho. Eu vou colocar um pouquinho de orégano. Aqui é opcional, tá? Se vocês não quiserem, não precisa pôr. Eu vou colocar os 400 gramas de requeijão. Esse requeijão é o requeijão culinário, requeijão forneável. Você pode usar a marca que você quiser, tá? E agora eu vou misturar. Foi. Agora eu vou colocar um pouco dessa mistura, que já tá pronta para uso aqui, em outra vasilha, e vou adicionar uma pimenta. Não é uma pimenta muito forte, tá? Esse é um molho de pimenta caseiro, ele é bem suave, feito com pimenta dedo de moça. Então eu vou ter um molhinho, um pãozinho de alho picante e um pãozinho de alho tradicional. Agora com nossa massa descansada, como vocês podem ver, ela não transbordou, então não é necessário que ela transborde. Então agora eu vou polvilhar um pouquinho de farinha na bancada. Vou colocar toda a minha massa. E agora eu vou abrir ela. Tá? Para abrir a massa, observe que eu deixei a bancada bem esfarinhada. Dessa forma ela não gruda. Vá sempre levantando a massa e polvilhando farinha sempre que necessário. E agora eu vou cortar. Agora nós vamos enrolar o pão. Vou deixar ele bem fino. Vai ficar mais compridinho. Então vamos primeiro enrolar. Depois é só ir rolando ele na bancada. Eles vão pesar uma média de 80 a 100 gramas. Sentiu que tem massa a mais? Só cortar. Se você tiver preferência por fazer ele menor, você pode fazer ele até com 50 gramas de massa. Porém, eles vão ficar bem mais bonitos e atrativos se forem um pouco maiores.
Pessoal, esse pãozinho ele pode pesar uma média aí de 80 gramas a 100 gramas, tá? Se quiser pesar, vocês podem pesar de 80 ou de 100 gramas. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha. E agora eu vou colocar os meus pãezinhos na forma. Eu vou cobrir e agora sim eu vou deixar ele dobrar o volume para poder assar. Agora que o nosso pãozinho já cresceu, eu vou mostrar para vocês o ponto do pão, tá? Que esse é um erro bem comum. Pode trazer aqui pertinho, amor. Vocês podem ver aqui que se eu tocar no pão, ó, ele não vai murchar. Então a fermentação, ela não pode ser excessiva a ponto de você tocar no pão e ele murchar. Como vocês podem ver, ele não vai murchar. Aqui eu fiz os pãozinhos de 100 gramas e fiz de 50. Então, para vocês verem o tamanho, a diferença deles. Dá para fazer das duas formas, dá para fazer de 80 gramas, então você pode padronizar do jeito que você preferir. Então agora com os meus pãezinhos já crescidos, eu vou levar pro forno e vou assar eles. Eu não vou pincelar nada, porque eu não quero que eles fiquem super dourados. Eu quero que eles fiquem mais clarinhos mesmo, porque eles vão voltar depois ou pra churrasqueira ou finalizar no forno, tá? Então eu quero eles mais branquinhos. Aqui no meu forno vai ser uma média de 25 minutos, ele já estava pré-aquecendo, eu deixei ele 15 minutos antes já ligado, pré-aquecendo. Então quando ele estiver assadinho, eu volto pra gente rechear. Ó, pãozinho assado, traz aqui pertinho, deixa eu mostrar pra vocês. O correto é assim, ó, pode ver que ele tá bem clarinho, ó, super fofinho, super macio. Então esse é o ponto, tá? Ele bem clarinho, mas assado. Ele tem que estar assado. Pode voltar pra mim. O correto é deixar esfriar, tá? Pra você não ter nenhum tipo de problema com essa massa, o ideal é não cortar ele quente, como eu vou fazer aqui. Mas eu vou cortar, porque eu quero finalizar um. Então esse daqui eu vou rechear quente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar fatias. Tá? Essa fatia é mais um dedo e um pouquinho, mais ou menos de um dedo. A gente não vai finalizar o corte, ele vai até um pouquinho mais do meio, que é para rechear. Mostra aqui a massa, né? Eu vou abrir aqui porque eu quero que vocês vejam a massa desse pão. Olha aqui. Olha que fofinho. Eu vou rechear um com o recheio tradicional, branquinho. Eu venho com uma colher. Eu gosto de fazer ele bem servido de recheio, tá? Que isso é o que vai diferenciar vocês. Agora eu abro aqui. Venho com outra colherada de recheio. Ai, caiu. Que bom. Façam na mesa, que aí não quebra, tá? Depois que eu termino de rechear, eu gosto de passar um pouquinho por cima, para que esse recheio fique bem em evidência. Então vai dar pra ver que o pão tá super recheado e fica super bonito assim. Se eu fosse congelar ele, tá? Ou armazenar para venda. Então, eu venho aqui com meu pãozinho, coloco na bandejinha. E aí eu vou colocaria mais um aqui, colocaria mais um em cima.
Ó, pessoal, pãozinho na mesma cor, bem clarinho, mas assadinho, tá? Esse daqui eu vou deixar esfriar. E esse pãozinho, ele serve assim mais pra pessoa fazer pra casa ou ele serve pra ser comercializado também? Ele pode ser comercializado, tá? Esse pão pode ficar congelado por 30 dias e ele pode ficar armazenado na geladeira por 7 dias. Se você colocar ele aqui na vasilhinha, igual eu vou colocar um filme de PVC para vocês verem, tá? Ele pode ficar armazenado até por 7 dias ou 30 dias congelado. Então, ele pode ser comercializado, tá? E o diferencial dele é que ele é bem recheado, então não tem nada a ver com aquele pãozinho de alho que vocês estão acostumados a comprar. E faz um super sucesso e dá para ter uma renda bem legal com o pãozinho de alho. Então aqui eu fiz a mesma coisa, esse daqui é o que é picante. Ele não é muito ardido, tá? É levemente picante, fica super gostoso. Eu vou abrir o PVC. Coloca a bandejinha. Eu colocaria mais um pão aqui, tá? Deixaria pelo menos 3. E o pãozinho tá pronto para ser armazenado. Pode ser armazenado na geladeira por 7 dias, somente refrigerado, tá? E pode ser congelado até por 30 dias. Depois, para a pessoa assar ele na churrasqueira ou no forno, é só ela tirar, deixar ele um pouquinho em temperatura ambiente e levar para a churrasqueira ou colocar no forno para finalizar, como eu vou fazer aqui. Então agora vamos assar o nosso pãozinho. Eu vou finalizar ele no forno, mas o ideal é que finalize ele na churrasqueira. O propósito é esse, tá? Então, deixa eu colocar nosso pãozinho ali. Mas mesmo no forno vai ficar delicioso. Então, o pão, chega aqui pertinho. Olha aqui que fofurinha. Super macio, super fofinho, uma massa super leve. Quem quiser fazer pão dessa massa, o processo é o mesmo, tá bom? Então pode ser feito o pãozinho para vender sem rechear. Agora eu coloquei meu pãozinho para assar, então eu vou aguardar ele ficar bem douradinho, bem crocante e eu venho mostrar o resultado para vocês. Pãozinho finalizado. Olha isso, pessoal. Gente, é muito bom. Olha a quantidade de recheio. Isso daqui faz toda a diferença para vocês venderem. Olha que delícia. Olha a massa. Muito fofinho e super saboroso. Façam, coloquem à venda e vale super a pena e dá para ter um lucro bem legal. Eu vou deixar o link na descrição do meu canal do Telegram. Lá eu passo normalmente a ficha técnica dos produtos, tá? Então é só clicar no link, baixa o aplicativo, é rapidinho e você já vai conseguir acessar todo o material que eu passo lá e as fichinhas das receitas que eu vou colocando aqui no canal. Pessoal, se vocês gostaram da receita, gostaram das dicas, já clique em gostei, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal porque toda semana vai ter uma aula para você bem detalhada de um produto de venda que seja muito lucrativo. Então, para você não perder nadinha, já se inscreve, clica lá no sininho e até a semana que vem na próxima aula, se Deus quiser. Beijão, até a próxima.